Conhecida popularmente como lábio leporino, a fenda palatina é uma má formação congênita de apresentação variável que ocorre durante a formação do embrião. Fenda palatina, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. Uma abertura que começa sempre na lateral do lábio superior, dividindo-o em dois segmentos, a fenda palatina é uma falha no fechamento das estruturas, que pode restringir-se ao lábio ou estender-se ao palato, podendo chegar ao nariz. Em Goiânia, o Centro de Reabilitação de Fissuras Lábio-Palatinas, sediado no Hospital Materno Infantil, é uma referência nesse tipo de tratamento na região centro-oeste. O Serfis conta com uma equipe multiprofissional que acompanha o paciente desde a primeira infância. Juliana chegou à unidade com apenas 1 mês de vida. Hoje, aos 25 anos, ela conta que a assistência da equipe é fundamental para a sua qualidade de vida. Aqui tem psicologia, tem a fonoaudióloga, tem um cirurgião plástico. E, assim, para a gente que nasce com essa fenda leporina, assim, já diminui, né, a dificuldade para falar e esteticamente também. No meu caso, eu morava no Tocantins e como eu não tinha muita estrutura, minha família é pobre, assim, aqui ajudou muito, porque muitas crianças nascem e não tem referência, aí aqui acaba, assim, tipo, um apoio para as pessoas, né, não só para os pacientes, mas para os pais, a família em si. E para falar sobre esse assunto, o programa Você Mais Saudável está aqui no Hospital Materno Infantil para conversar com a coordenadora e ortodontista do programa Serfis, que acompanha crianças com lábio leporino desde o nascimento, doutora Flávia Aline Silva Jesuíno, que é a responsável pela coordenação do programa. Muito obrigada pela participação da senhora, doutora Flávia. Nós é que agradecemos a vocês, a essa visita, porque nós julgamos importante divulgar o trabalho que nós fazemos aqui de assistência ao portador de fissura de lábio palato ou lábio leporino, como é mais comumente conhecido. Doutora Flávia, como ocorre essa questão do lábio leporino e como funciona essa assistência realizada pelo programa? O lábio leporino é uma lesão que acomete 1 em cada 650 nascimentos no Brasil. Como é que ela ocorre? Depois que a mulher já está grávida, da 4ª à 8ª semana de vida intrauterina, ou seja, ela já engravidou, já tem 4 a 8 semanas de gravidez, se ela sofre a ação de um fator teratogênico externo, que pode ser uma radiação, medicamento ou uma doença mais grave, o uso de droga, o uso do fumo, aí vai ter uma má formação na criança. E como é que é essa má formação? A face, ela não se forma da maneira que deveria. A face, ela é formada por 2 estruturas pares, que vêm do lado direito e do lado esquerdo e caminham para o centro. Quando ela tem que se fechar, se acontece a ação desse fator externo, ela não se fecha. Pode não se fechar o lábio ou não se fechar o palato, ou as 2 estruturas, dependendo da época que ela acontece. E esse não fechamento é conhecido como fenda ou fissura de lábio palato. E quando a criança nasce, muitas vezes a mãe, os pais, eles assustam quando ela não é diagnosticada antes, porque hoje as ultrassons já fazem esse diagnóstico antes da criança nascer. E a criança que nasce com o lábio leporino, que é mais comumente conhecido, ela precisa de uma assistência que vai desde o nascimento até a fase adulta. E nós fazemos essa assistência aqui. O recém-nascido, ele vem para o programa Serfis e ele é atendido por nossa equipe. Ele passa pela cirurgia plástica, ele passa pela psicologia, pela fonoaudiologia e pelo serviço de odontologia. Sendo que a primeira atenção é do cirurgião plástico, que vai fazer o que a gente chama de cirurgia primária, que é o fechamento das estruturas que estão abertas, ou seja, do lábio e do palato, que é o céu da boca.
Doutora, agora quanto à parte ortodôntica, o bebê ele também tem a sua carga dentária prejudicada pela questão da fissura? Sim, a arcada dentária ela é prejudicada. Uma vez que se rompe o palato, que é onde se formam os dentes, nós podemos ter a falta de alguns dentes. E o que é mais comum é a falta de espaço e uma deficiência no crescimento. Quando a criança recebe a cirurgia primária, essa cirurgia ela causa uma restrição no crescimento, tanto no sentido antero-posterior, quanto no sentido transversal. Ou seja, a parte superior, a maxila, ela vai ficar estreita e curta. E o paciente vai faltar alguns dentes. Por isso, ele deve começar cedo na ortodontia. Em torno dos 6 anos de idade, a criança já passa pela primeira consulta e começa a usar aparelhos ortopédicos que vão auxiliar no crescimento. E muitas vezes esse paciente vai até a fase adulta utilizando o aparelho. E muitos dos casos, a maioria dos casos, precisa de uma cirurgia que é para harmonizar os ossos da face, que é chamada de cirurgia ortognática, que é feita na fase adulta. Qual a diferença entre o tratamento ortopédico e o tratamento ortodôntico no caso da fissura labial do lábio palatino? Certo. O paciente que tem a fissura, como eu citei anteriormente, ele tem uma deficiência no crescimento transversal e antero-posterior da maxila. Uma deficiência no crescimento ósseo. Para essa deficiência no crescimento ósseo, nós lançamos mão do tratamento ortopédico mecânico. É um tratamento que vai propiciar o crescimento, vai auxiliar, vai potencializar, vai aumentar o crescimento no sentido transversal e antero-posterior, com aparelhos ortopédicos. E isso é feito quando a criança é jovem, está em fase ativa de crescimento. Via de regra, nós começamos a partir dos 6 anos e esse tratamento ortopédico ele perdura até em torno dos 12 anos, que é quando nós temos um grande potencial de crescimento da maxila. Algumas vezes aqui nós o fazemos também um pouco mais tardiamente, porque o paciente muitas vezes não tem a oportunidade de chegar aqui no momento correto. Mas o ideal é que ele se inicie mais cedo aos 6 e seja concluído em torno dos 12. A partir dos 12 anos, a criança espera-se que ela tenha todos os dentes permanentes. Daí, nós iniciamos uma outra fase do tratamento, que é dito tratamento ortodôntico. Aí são os aparelhos ortodônticos que se prestam à movimentação dentária. Eu vou posicionar dentes num osso que eu já fiz crescer anteriormente com a ortopedia facial, ortopedia mecânica, que também é feita pelo profissional da ortodontia com especialização em ortodontia e ortopedia facial. Esse acompanhamento multifuncional, multiprofissional, com o ortodontista, com o cirurgião plástico e também outras especialidades como a fonoaudiologia é muito importante e é o que garante a recuperação desse paciente? O atendimento multiprofissional, a atenção multidisciplinar é o que garante a reabilitação desse paciente. A equipe de odontologia é formada por odontopediatras, que vai tratar das cáries, da higienização da criança, especialistas em prótese e estética, o cirurgião bucomaxilofacial e a clínica geral. A fonoaudiologia, que vai tratar da reabilitação funcional da voz, da postura de língua, a psicologia, que dá um suporte psicológico para a família, para a criança, e o serviço de cirurgia plástica, que é o que inicia esse nosso tratamento multidisciplinar, e a ortodontia, que faz parte da odontologia, que acompanha esse paciente durante o seu crescimento e ainda na vida adulta. Toda essa equipe multiprofissional assiste esse paciente aqui no programa? O Cefis oferece essa assistência? Sim, o Cefis possui toda essa gama de profissional, são profissionais que atendem aqui via SUS, o paciente tem que ser regulado pelo SUS, nós temos todos esses profissionais, nós temos 3 cirurgiões plásticos, psicólogos, fonoaudiólogos, a equipe da odontologia é composta por especialistas na área de odontopediatria, clínica geral, dentística e estética, a cirurgia bucomaxilofacial e nós temos 4 ortodontistas no programa e mais um ortodontista voluntário. Agora,
Em relação à questão da alimentação, ela também pode ser prejudicada e também oferece alguns prejuízos na nutrição desse bebê que nasce com o lábio palatino? A alimentação talvez seja a maior preocupação dos pais. Se a criança tem simplesmente o lábio fissurado, é mais fácil para a mãe, apesar do desconforto e da preocupação que a mãe tem da criança sentir dor. Agora, se a criança tem o palato também aberto, o céu da boca aberto, é mais difícil amamentar essa criança. Muitas mães não conseguem. Por isso, nós recomendamos que assim que se nasça uma criança portadora de fissura, que ela procure a nossa equipe. Nós temos aqui uma fonoaudióloga especializada em orientar essas mães, porque é uma amamentação que tem que ser feita de uma maneira diferente. A criança tem que ser colocada no seio, posicionada um pouco mais sentada, porque esse leite ele pode ir para a cavidade nasal da criança, a criança pode ter algum engasgamento, tá? A mãe precisa ter essa orientação que existe uma maneira mais simples. Existem também bicos e mamadeiras específicos para crianças portadoras de fissura, mas que tem um custo um pouco mais elevado e que muitas vezes as mães de baixa renda não têm acesso a esse tipo de material. E às vezes nós temos até dificuldade de encontrá-los em Goiânia. Quanto à questão da cirurgia, a senhora até mesmo citou anteriormente que às vezes, por uma questão de condição financeira, o paciente chega aqui numa idade mais avançada. Existe um limite para que essa operação, para que essa assistência tenha início ou não? A cirurgia, ela pode ser feita em qualquer época da vida. Contudo, aqui no Hospital Materno Infantil, nós só podemos operar pacientes até 13 anos e 11 meses, tá? Pelas características do hospital. É um hospital infantil. Então, os pacientes adultos, nós não temos condições de operá-lo aqui. Muito embora o paciente possa fazer essa cirurgia em qualquer época da vida. O que difere é que ele vai ter resultados diferentes e vai ter consequências diferentes. Nós já recebemos aqui pacientes até de 60 anos de idade que nunca tinham recebido a cirurgia e que sobreviveram, se alimentavam da maneira que podiam, conviviam socialmente da maneira que podiam. A pessoa se adapta. Muitas vezes não só a falta de condições financeiras, mas a falta de acesso à informação. Muitas pessoas que moram em lugares mais distantes, que não têm acesso à televisão, meios de comunicação, à internet, não sabem da existência do nosso programa. Para finalizar esse bloco, qual que é a recomendação que a senhora passa para essa mãe que às vezes recebeu esse diagnóstico ainda durante a gravidez, quais são as atitudes, quais são as iniciativas que ela deve tomar para que essa criança tenha a melhor qualidade de vida possível? Bom, o que nós recomendamos é que a mãe que já se informou da presença da fissura antes do nascimento, é que ela venha ao Serfis, que ela nos visite, procure o serviço de psicologia e o serviço de fonoaudiologia, tenha contato também com outras mães para saber como é que vai ser a rotina pela qual ela vai passar. Ela pode já se precaver com informações que vão facilitar a amamentação assim que essa criança nascer. E nascendo a criança, que ela venha o mais rápido possível trazer para uma consulta com o cirurgião plástico, para já prever a cirurgia, para que essa criança não perca peso com dificuldades de amamentação. Uma das coisas importantes para que a criança possa operar com 1 mês de idade é que ela tenha condições de saúde e peso. E isso requer que ela tenha uma amamentação adequada. Como nós sabemos que essa é uma dificuldade dessas mães, é importante que ela venha e já consulte com a fonoaudióloga, já se informe com a psicóloga, para que ela veja aqui a rotina das crianças, para ela não ter tanta dificuldade quando o seu filho nascer. Doutora Flávia, muito obrigada pela participação da senhora e parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui no Hospital Materno Infantil. Nós é que agradecemos a divulgação desse trabalho. É importante que a população seja informada, conheça o serviço para que tenha mais acesso e a atenção na época adequada. Nós agradecemos a vocês e a esse trabalho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais programa Você Mais Saudável. O mundo do trabalho
causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema desta edição é o lábio leporino. Nós vamos conversar agora com o Dr. Reinaldo Carvela Carvalho, ele que é cirurgião plástico aqui no Hospital Materno Infantil. Dr. Reinaldo, muito obrigada primeiramente pela participação do senhor. Obrigado. A fissura labial, conhecido como lábio leporino, apesar de ser uma má formação congênita, não tem uma causa específica ou tem? Não, como é uma má formação congênita, ela tem diversas causas. Dentre elas tem um fator congênito, que é uma herança de pai para filho, né, da familiar, e tem uma herança que se chama comportamental, que é a falta de alguma medicação, que é alguma mutação do gene. Então isso pode desencadear essa malformação. É importante dizer que essa malformação acontece nos primeiros 3 meses de gestação. Tá? Então a fase mais importante para a formação do feto, é nos primeiros 3 meses de vida do feto. Então qualquer coisa que altere o crescimento, acelerando ou diminuindo o crescimento, vai afetar o desenvolvimento da formação do feto, seja ele cardíaco, seja ele desenvolvimento mental, seja desenvolvimento da face, no crescimento, vai ser nas primeiras 3 semanas. Por isso que é muito importante para nós aqui do Fissurados orientar a família a detectar qualquer alteração, tipo medicação anômala, convulsão, tipo medicação para convulsão, e isso tudo pode alterar a formação do feto. Doutor, agora quando a fissura ocorre por causas de mutação gênica, ela não tem uma interferência direta assim do comportamento, mas por exemplo, quais comportamentos podem interferir e as mães devem evitar durante a gravidez para que não ocorra essa influência e posteriormente a ocorrência da fissura labial no bebê? Os cientistas, principalmente lá na turma da Escócia, de Glasgow, eles estudam muito esse tipo de alteração genética no fissurado. Então eles pesquisaram mais de 100 substâncias que podem alterar. A mais importante delas é o ácido fólico, que toda gestante tem que tomar durante a gravidez. Então eles relacionaram a falta desse ácido fólico com a maior incidência de fissura. A outra medicação é o corticoide. O uso frequente e altas doses do corticoide durante os primeiros 3 meses pode alterar a formação genética, fazendo uma fissura lábio-palatal. Então, o que tem esse conhecimento da medicação é ácido fólico, corticoide e vitamina A. A vitamina A em excesso ou na falta dela também pode alterar a formação.
as mães devem evitar o consumo de substâncias como o álcool e o fumo? Esses dois tipos de substâncias que você mencionou devem ser evitado, banido da vida da gestante, banido. Então, no momento que ela detectou que está grávida, ela tem que se conscientizar na formação do feto que está dentro dela. Então, tudo que for prejudicial à saúde dela, ela não pode fazer. É fumo, é álcool, é excesso de exercício, é estresse. Então, tudo isso pode alterar a formação genética. Doutor, agora, o procedimento cirúrgico, ele é aconselhado que seja realizado logo no nascimento da criança ou existe uma idade específica para a realização? Nós, no Brasil, a gente segue uma norma de que nós temos que fazemos a cirurgia visando o crescimento da face da criança. Então, se a gente não pode fazer uma cirurgia muito precoce, porque senão nós vamos prejudicar o crescimento da face. E nem podemos fazer uma cirurgia muito tardia, porque nós vamos beneficiar o crescimento, mas vamos prejudicar o lado psíquico da criança. Então, a gente tem que contrabalançar. Então, nós no Brasil, basicamente nesse mundo ocidental, a gente faz a cirurgia do lábio em torno de 3 meses de idade, tá? E até 1 ano essa criança tem que ser sido operada do lábio, e o palato é a partir de 1 ano de idade. Isso porque a face quase que dobra de tamanho durante o primeiro ano. É 1 ano, vai perguntar assim, por que é 1 ano de idade? Por que não 5? É porque com 1 ano ela vai começar a falar. Então, se ela fala já com o palato fechado, é um outro resultado do que ela falar, já operar, já falando alguma coisa. Ela vai adquirir o vício de linguagem. E é muito difícil tirar esse vício de linguagem dela depois de operado. O senhor citou a questão da fala. Muitas vezes a pessoa que convive ou tem contato com crianças que têm a fissura labial tem a impressão de que essa pessoa tem algum problema mental, algum tipo de complicação mental. Isso é um mito, né? É um mito que não existe nenhuma correlação, nada, não existe nenhuma correlação entre distúrbio mental ou retardo de crescimento mental com o desenvolvimento da fala ou da face. Tem nada a ver. A fissura, ela é um defeito na formação do lábio e do palato. Não tem nada a ver com o desenvolvimento do cérebro em si. Nada. Não existe nenhuma síndrome que correlacione essas dois procedimentos ou sintomas, né? Seria a fala com distúrbio mental. Não existe. O que torna essencial o trabalho dessa equipe multifuncional que conta com fonoaudiologia e com a ortodontia para a questão da adaptação social dessa criança, para que ela não sofra preconceito? O que nós visamos é reintegrar essa criança no mundo social. Então ela tem que ir para o mundo social já mais adaptada do ponto de vista estético. E quando a gente fala em adaptação social, ela tem que ser bem vista visualmente e tem que se comunicar bem. E ela vai comunicar bem tendo uma boa dicção. Então, quanto mais cedo ela vier para o nosso serviço, melhor para o desenvolvimento dela, porque tudo vai ser feito na ordem cronológica. Ela vai ser feito o lábio primeiro, depois o palato, aí ela entra no sistema de terapia intensiva da fala, até 2, 3 anos. Ao mesmo tempo que é feito isso, ela já é feito um acompanhamento psicológico e um acompanhamento com o dentista para ter tudo uma equipe integrada. Então é por isso que nós, há mais de 29 anos, nós estamos aqui trabalhando para desenvolver essa equipe que é coesa e que um trabalha dependendo do outro. Eu não sou melhor, nem sou pior. Nós somos iguais. Todos aqui trabalham um dependendo do outro. Doutor, agora quanto ao procedimento cirúrgico, ele não é um procedimento único, é realizado em etapas, uma série de cirurgias até proporcionar melhor bem-estar? Exato. Quanto mais complexa é a fissura, maior o número de cirurgia que tem que ser feito.
Uma fissura simples do lábio, ela é feita numa cirurgia só, num tempo só. Mas quando ela é feita, quando ela tem uma fissura, ela é dos dois lados, ela é bilateral, que a gente fala. Então ela é feita de um lado, uma cirurgia de um lado, depois a gente espera o crescimento um pouco maior, faz a outra cirurgia do outro lado. A gente nunca tenta ter o resultado de imediato. Nós sempre estamos julgando com o crescimento da face. A nossa grande preocupação é o crescimento da face, porque tudo que nós fazemos hoje na criança, nós vamos colher o resultado daqui a 10, 15 anos. Então, se nós formos muito assodados, muito apressados em fazer uma cirurgia agressiva hoje para beneficiar os pais, para ficar bonitinho, com certeza vamos colher um mau fruto daqui a 15 anos. Aí vai aparecer as crianças com retração do terço médio, que é aquela face bem intrusa, com o queixo muito para frente. E são cirurgias que não procederam muito corretamente no período ideal. Doutor, agora para finalizar, a medicina, ela já evoluiu, igual mesmo o senhor citou, que aqui o tratamento é realizado, essa equipe, há 29 anos. Ela já evoluiu no que diz respeito a condições de tratamento, aos procedimentos quanto à fissura labial? A medicina, nesse ponto da cirurgia de fissura, ela é muito dinâmica. Ela são vários centros no Brasil, são 18 centros. No mundo inteiro são mais de 1.000 centros trabalhando para desenvolver as técnicas. Então, o que se faz é um acompanhamento a longo prazo. Nenhuma técnica é melhor do que a outra. Uma é conveniente para um determinado caso e outra para outro determinado. O que a gente tenta fazer é sempre melhorar a técnica de acordo com o desenvolvimento da criança. Então a gente não fala assim, não, a técnica que eu uso é uma só. Então, doutor de uma técnica só, foge dele. Ele tem que ser apto a fazer qualquer técnica, porque cada caso é um caso. E é muito difícil você fazer uma técnica só para todos os casos. Não existe isso. Qual que é o recado que o senhor dá para o nosso telespectador que está assistindo, que às vezes ou tem um medo de que o filho possa vir ter, porque tem algum caso na família de fissura labial, ou às vezes a própria pessoa tem a fissura labial e não conta com tanta informação? Primeiro ela tem que conscientizar que existe tratamento para todo tipo de fissura. E o tratamento tem que ser feito com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. E nós aqui no Materno funcionamos há 29 anos. Nós já temos mais de 4.000 casos operados e tratados. Então, era só nos procurar, vir aqui no Materno, mesmo sem marcar consulta. Porque a nossa grande dificuldade hoje, depois que instalaram essa compactuação no sistema de saúde, ficou muito difícil para o paciente chegar até nós aqui. Então nós estamos mandando o paciente vir mesmo sem marcar consulta, porque fica muito mais fácil para ele. Porque se ele demorar muito a vir, ele perde a chance de fazer no determinado tempo. Criança nasce hoje, ela vai até pactuar, vai demorar 2, 3 meses. Aí perdeu grande parte do tempo que podia já ter operado para fazer a cirurgia no determinado timing. Existe o timing correto para fazer. Então esse tema ele não pode perder. Doutor, muito obrigado pela participação, pelas orientações que o senhor passou aqui ao nosso telespectador. Estamos à sua disposição. Esperamos até continuar aqui até o ano que vem. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Eu te espero numa próxima edição.